Revalida 2013, questão 39. Mulher com 68 anos de idade foi trazida à emergência por apresentar quadro de febre de até 39 graus, mialgia, cefaleia, tosse seca, dispneia e piora do estado geral há 3 dias, com piora nas últimas 6 horas. Ao exame encontra-se acordada, orientada, com frequência respiratória 30, pressão arterial 100 por 60, frequência cardíaca 115, oximetria digital 86 em ar ambiente. Sem outras alterações ao exame físico. A radiografia mostra infiltrado intersticial bilateral. A paciente foi transferida para a unidade de terapia intensiva em quarto privativo e foi iniciada a reposição volêmica. A pergunta: qual a conduta inicial indicada para essa paciente? Ok, história clínica e ou exame físico. Só para a gente reforçar, então, uma mulher com 68 anos de idade, que tem queixas de febre até 39 graus, mialgia, cefaleia, tosse seca, dispneia e piora do estado geral há 3 dias, com piora nas últimas 6 horas. Exame físico. Acordada, orientada, frequência respiratória 30, APA 100 por 60, então ela está aí, ela está taquipneica, ela está com uma PA baixa, ela está taquicardia 115, oximetria digital 86, está baixo, raio-x, tem aí essa característica aí, tem infiltrado intersticial bilateral, então isso daí ajuda também a gente no diagnóstico. Voltando então para a pergunta, nessa questão é bastante importante. Vamos lá, na alternativa A, o que ele fala? Ele fala iniciar a oxigenoterapia, ok? Colher 3 amostras de hemocultura aeróbica e iniciar a azitromicina. Então, aqui nesse caso seria, a gente supõe que seja uma infecção bacteriana. Aqui na B, colher secreção respiratória para PCR viral, prescrever oxigenoterapia e oseltamivir. Então, aqui ele já coloca então o antiviral. Aqui na C, iniciar ventilação mecânica não invasiva, colher material para exame bacteriológico e iniciar oseltamivir. Normalmente é ao contrário, normalmente mesmo quando uma infecção viral, eles acabam começando um antibiótico devido a uma infecção secundária e faz o exame para saber exatamente qual que é o agente etiológico. Nesse caso aqui, começa com o antiviral e faz o exame para ver se é uma bactéria que está causando a doença. Na D ele fala também zanamivir, então seria novamente um outro antiviral. Na E, colher material para PCR para HN1, seria uma influenza, e prescrever medidas de suporte, já que a paciente apresenta sintomas há mais de 48 horas. Então, é importante a gente, algumas vezes, de preferência sempre começar a também ler as alternativas, que ajuda bastante aí a gente. Nesse caso, a gente, entre as 5 alternativas, a gente tem 4 que fala em relação à pneumonia viral. Então, a gente teria que, primeiramente, a gente precisa saber a etiologia e depois o tratamento para dar a conduta inicial. Vamos lá. Diagnóstico diferencial. Um resumão aqui de pneumonia bem simples. Pneumonia pode ser pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia adquirida hospitalar, pneumonia aspiracional, pneumonia atípica. Por exemplo, legionela, em alguns casos é atípica, ela pode ser também adquirida na comunidade, em paciente imunodeprimido. E psitacoses. Pneumonia infecciosa, etiologia, vírus, bactérias, fungos e micoplasma. Raio-x, vamos lá. Então, normalmente no raio-x a gente consegue diferenciar entre pneumonia lobar, pneumonia broncopneumonia e pneumonia intersticial. No raio-x, pneumonia lobar. Normalmente a pneumonia lobar ela é causada a infecção bacteriana. A pneumonia a broncopneumonia também geralmente é causada por infecção bacteriana. A pneumonia intersticial ela pode ser causada tanto por bactérias quanto por vírus, mas ela é uma das características da pneumonia causada por vírus. Normalmente é a pneumonia intersticial, bilateral. Ok, vamos começar então a ver um pouquinho de cada uma das pneumonias. Pneumonia lobar. Vamos lá, consolidação de todo o lóbulo,
geralmente devido à infecção bacteriana. A causa principal, Streptococcus pneumoniae. Isso está aproximadamente em 90% das infecções de pneumonia lobar é causada por Streptococcus pneumoniae. Aqui temos um raio-x, uma pneumonia lobar, a gente consegue diferenciar bem o lóbulo. As causas, Streptococcus pneumoniae, a causa mais comum de pneumonia adquirida geralmente ocorre em adulto e em pacientes mais velhos, em idosos no caso. E a Klebsiella pneumoniae, que está entre 5% e 10%, ela pode ocorrer devido a malnutrição, em indivíduos com alguma doença de base, por exemplo, em paciente com doença obstrutiva crônica. Também ocorre em pacientes alcoólatras, paciente com diabetes, e geralmente complica com abscesso. Então isso aqui também ajuda bastante a gente que tem esse fator aqui da Klebsiella pneumoniae, que ela pode causar a formação do abscesso. Aqui, broncopneumonia, consolidação irregular, espalhada, centrada em torno dos bronquíolos, geralmente multifocal e bilateral. Geralmente ocorre devido à infecção por bactéria. Aqui, por exemplo, a gente tem um raio-x com infiltrados, consolidação então irregular, espalhada, centrada em torno dos bronquíolos. Então, esse aqui é um exemplo de raio-x. As causas, Staphylococcus aureus, a Haemophilus influenza. O Haemophilus influenza, antigamente ele era muito... é a Haemophilus influenza, mas uma bactéria, ok? E ele era um dos fatores que causava mais pneumonia, mas agora tem a vacina, então com a vacina diminuiu muito a causa de pneumonia por Haemophilus influenza. Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumófila. Como eu tinha falado, que normalmente ocorre em pneumonia adquirida na comunidade, nos casos de pacientes com alguma doença de base já. Por exemplo, doença obstrutiva pulmonar crônica, paciente imunodeprimido, HIV, ou que está tomando, faz tratamento com glucocorticoides. A próxima, pneumonia intersticial, infiltrado intersticial difuso, a gente consegue ver então aqui nesse raio-x, uma pneumonia bilateral com infiltrado intersticial. Aqui os organismos que normalmente causam a pneumonia intersticial, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, o vírus Sincitial, como que é em português? Seria o vírus respiratório sincitial, talvez. O CMV, citomegalovírus, a influenza e a Coxiella burnetii. Ok, para a gente aqui, vamos focar nessa daqui, porque essa daqui que a paciente apresenta, a paciente da questão. Então vamos lá. Então seria uma das 6 hipóteses aqui, seria o micoplasma, a clamídia, o vírus respiratório, o CMV, a influenza e a Coxiella burnetii. O paciente idoso, no Brasil, a gente pensa em influenza, sem dúvida, é uma das principais causas aí que a gente tem que pensar. Aqui ele diz que é uma pneumonia atípica em idosos, imunocomprimidos e pacientes que já têm uma doença de base aí, pulmonar. Pode causar uma infecção secundária, normalmente causa infecção secundária por Staphylococcus aureus ou Haemophilus influenza, bactéria. Então isso aqui também é bastante importante. Às vezes o paciente tem apenas uma influenza, tem uma doença que está controlada, mas aí ele tem uma infecção secundária aí por Staphylo aureus ou Haemophilus influenza e acaba piorando aí a doença pulmonar dele. Ok, vamos lá então. Então, pneumonia viral. Vamos estudar então algumas características da pneumonia viral para a gente fazer o diagnóstico diferencial.
Sintomas. Os sintomas de início abrupto, febre com calafrios, cefaleia, artralgia, tosse, rinorreia, rouquidão, dor de garganta, mialgia e anorexia. Eu peguei alguns textos diferentes e vi que realmente isso daqui é bastante característico da pneumonia viral. Tanto a cefaleia, a artralgia, a mialgia, o que não é tão comum nas pneumonias bacterianas. Difícil a gente ver a mialgia. Pode causar também em alguns casos, mas não é o mais comum. Aqui, de acordo com a pesquisa, a influenza A, o HN1 e a influenza sazonal. Então, em porcentagem aqui os sinais e sintomas: mialgia 61%, coriza 61%, dor de garganta 53%, calafrio 45% e artralgia 35%. Complicações respiratórias: pneumonia viral, pneumonia bacteriana secundária, CRUP, exacerbação da doença obstrutiva pulmonar crônica. Não, desculpa, COPD, crônica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Complicações não respiratórias, miosite, complicações cardíacas, miocardite, pericardite, síndrome de choque tóxico, complicações no sistema nervoso central, síndrome de Reich. Diagnóstico: isolamento viral, pode ser feito através de suave nasal, orofaringe, lavado nasal. Em média, a detecção é possível em 3 dias. O teste rápido, realizado a partir da secreção nasal, o resultado pode ser liberado em 30 minutos. Mas aí o mais comum e o método mais sensível é o PCR. No entanto, necessita de laboratório especializado, sendo de difícil execução. Então, aí o mais adequado seria o PCR para identificar o vírus, no caso. Aqui, organograma de tratamento, a síndrome gripal. Se o paciente apresenta síndrome gripal. Então, a síndrome gripal é considerado síndrome gripal a presença de febre, tosse, dor de garganta e mais um dos sintomas de artralgia, mialgia e cefaleia. Então, a gente consegue fechar aí que o paciente tem no mínimo aí essa síndrome gripal. Vamos lá. Aí ele divide em 100 fatores de risco, grupos de risco, síndrome respiratória aguda grave e ou outros sinais de agravamento. Então, grupos de risco. Por exemplo, o paciente da questão é uma mulher de 68 anos. Então, ela já é considerada uma mulher idosa. Então, ela já está no grupo de risco. Os grupos de risco aqui, vamos lá. Então, criança com menos de 2 anos, adultos maior ou igual a 60 anos. Então, ela tem 68 anos, é a paciente da questão. Ela já faz parte do grupo de risco. Grávidas, puerperas, pneumopatias, cardiovasculopatias, nefropatias, entre outras. Então, aí aqui, no caso, outros sinais de agravamento. Vamos lá, vamos ver os sinais de agravamento então. Dispneia, saturação de O2 menor que 95 e desconforto respiratório. A frequência respiratória, piora de doença de base e hipotensão. Então, a paciente ela tem dispneia, ela tem saturação de 86 e ela tem tosse seca, tem piora do estado geral. Então, ela também tem indicação de hospitalização. Realmente, ela está, de acordo com o texto, ela já foi encaminhada para terapia intensiva. Então, tanto no grupo de risco, é usado oseltamivir em qualquer momento, reavaliação de 72 horas. Aí, no caso, nesses pacientes que têm outros sinais de agravamento, também é usado o oseltamivir, que é um antiviral, e o paciente tem que ficar hospitalizado. Aqui mais uma característica, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias, miosite comprovada por exames laboratoriais, alteração do sensório, exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças e desidratação. Ok, aqui é só para confirmar, aqui os achados clínicos mais comuns na apresentação pelo vírus H1N1 são febre, tosse, dispneia, mialgia e cefaleia. Isso aqui está muito de acordo aqui com o enunciado da questão.
Sintomas gastrointestinais, tais como náuseas, vômitos e diarreia, também foram relatados. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e com evolução autolimitada. No entanto, em uma pequena proporção de indivíduos tem um curso grave, que pode resultar em insuficiência respiratória e morte. Então, esses pacientes têm que ser tratados muitas vezes na terapia intensiva. Ok, voltamos então para a pergunta. Qual a conduta inicial indicada para essa paciente? De acordo com o que nós vimos no enunciado, essa paciente ela apresenta uma pneumonia, que muito provavelmente é uma pneumonia viral, de acordo com os dados que nós temos. Alternativa A, iniciar oxigenoterapia, colher 3 amostras de hemocultura aeróbia e iniciar a azitromicina. Errado. No caso, a gente suspeitando que é uma pneumonia viral, teria que começar então um antiviral, não um antibacteriano. A azitromicina ela está indicada aí para pneumonias adquiridas na comunidade, normalmente quando tem o raio-x aspecto lobar e bronco, no caso de broncopneumonia também, mas nesse caso na pneumonia viral não. AB. Colher secreção respiratória para PCR viral, prescrever oxigenoterapia e oseltamivir. Como nós vimos, o oseltamivir ele realmente é uma das drogas aí de escolha para a pneumonia viral. O PCR, como nós vimos também, ele é o exame diagnóstico, é um dos principais aí para a gente fazer a diferenciação da pneumonia, no caso da suspeita pneumonia viral. E a oxigenoterapia está indicada porque o paciente tem uma oximetria digital de 86%. Então, realmente, a oxigenoterapia está indicada. Alternativa B, então tá certinha. Vamos lá, AC, vamos descartar as outras. Iniciar ventilação mecânica não invasiva, colher material para exame bacteriológico, iniciar oseltamivir. Foi o que eu tinha dito anteriormente. Normalmente, quando não se sabe a etiologia da pneumonia, inicia-se o antibiótico, por causa que a grande maioria das pneumonias é causada por antibióticos, por bactérias, e já tem alguns estudos que diz que mesmo que a pneumonia não for uma pneumonia bacteriana, o início aí do antibiótico diminui aí a probabilidade de morte do paciente. Mas aqui está ao contrário, aqui na realidade a pneumonia, na realidade, ele inicia o antiviral e faz exame para o bacteriológico, o que é o inverso, o que é o contrário aqui no caso. O contrário não, mas em relação ao diagnóstico. Aqui na correta, o que ele faz? Ele pede o PCR viral para confirmar o tratamento que está sendo feito. Então, aqui está errado, que o correto seria então pedir um exame para confirmar o tratamento por antiviral. AD. Iniciar ventilação mecânica invasiva com circuito fechado como medida de isolamento respiratório e prescrever zanamivir. Entre o que a gente pode questionar aqui em relação à ventilação mecânica invasiva com circuito fechado, que nesse momento não está indicado, e também a droga zanamivir é um antiviral também que pode ser usado em caso de influenza, mas ele não é o mais indicado aí. Normalmente é usado o oseltamivir. Colher material para PCR para H1N1 e prescrever medidas de suporte, já que a paciente apresenta sintomas há mais de 48 horas. No caso aqui, então, faria a coleta para o PCR, mas então aguardaria, não entraria com nenhuma droga e só faria o suporte clínico da paciente. E não é adequado porque a paciente ela já apresenta alguns sintomas aí de piora e ela vem piorando nas últimas horas. Ela também está com uma oximetria baixa, está taquicardia, está taquipneica, está com a PA diminuindo, então, e aqui ele diz já também que a paciente foi transferida para a unidade de terapia intensiva. Então, se a paciente foi para a unidade de terapia intensiva, ela não iria ficar apenas em medida de suporte, provavelmente já iriam começar aí algum tratamento para ela. Então, alternativa correta, alternativa B, então colher a secreção respiratória para PCR viral e prescrever oxigenoterapia e oseltamivir. Então, ele começa então a tratar e faz a coleta de PCR para confirmar a etiologia aí da pneumonia.